Gibify Baltimore. Hoje vamos falar de um dos vários trabalhos de Mike Mignola. Pra quem é chegado no Gibify sabe, né, que eu sou um doido varrido quando se trata de materiais de Mike Mignola. E agora, neste ano de 2025, a nossa editora parceira aqui, a editora Mythos, trouxe mais um trabalho de Mike Mignola, que é Baltimore. Mas antes, deixa eu deixar avisado, este programa será dividido em dois. Eu preciso de um programa para contextualizar esta nova publicação. E no segundo a gente entra no famoso bloco de spoilers. Spoilers on your face. Então, se você quiser saber apenas da contextualização ali da sinopse geral, hoje é este o seu programa. Então, vamos lá. Se você está aí, por favor, compartilhe, comente, avalie a gente aí no Spotify ou no YouTube, onde você estiver ouvindo. E se você quiser comprar esta ediçãozinha, eu vou deixar o link linkado no post deste podcast. Mas, tirado isso da frente, vamos lá. Senhoras e senhores, é o ano de 2005, 2006. Mike Mignola se vê com uma grande bomba nas mãos. O cara fez uma franquia de sucesso imparável. Neste tempo de 2005 e 2006 ele já estava envolvido na realização do seu segundo longa-metragem de Hellboy e não tinha tempo para mais nada. Tanto que ele já estava delegando a franquia de Hellboy para outros artistas dentro da Dark Horse. E também Mike Mignola sempre disse que as ideias dentro de sua cabecinha não param. Tem coisas que ele gostaria de usar no universo de Hellboy, que ele dá uma rascunhada, só que ele não consegue encaixar direito. Então eis que surge a figura de Christopher Golden. Christopher Golden é um novelista. Ele começou essa carreira com relativo sucesso ali nos anos 90 e já estava perpetrando dentro do mercado, principalmente com as suas novelizações de Buffy, a Caçadora de Vampiros. Então você já vê que ele já tinha um trato, né? um traquejo em lidar com histórias de vampiros. Nem preciso dizer que Buffy, né, a Caçadora de Vampiros, o traz para o mundo pop. Ele já nasceu nesse mundo de horror e terror, mas o mundo pop realmente veio depois de Buffy, a Caçadora de Vampiros. Nisso ele já estava meio que se incorporando às grandes majors, né, para ver se ele encaixava, né, com alguma coisa mais popular, né. Eis que ele faz uma grande amizade com Mike Mignola. Nessa conversa, Mike Mignola percebe que não tem tempo para desenvolver as suas ideias e não tem tempo nem para desenvolver o seu próprio universo de Hellboy. Junto com essa delegação do Hellboy para Dark Horse, ele fala assim: olha, Christopher Golden, eu tive umas ideias, rabisquei aqui nesse papel higiênico sobre esse cara que perde a perna e vai caçar vampiros. Você não quer desenvolver isso aí? Eis que nasce o projeto de Henry Baltimore, que eles vão lançar então o seu primeiro livro juntos. Os argumentos são de Mike Mignola, mas toda a composição da novela, do novel, né? Eu tô me enganando com os termos, mas a novel, né? O livro Baltimore é toda de Christopher Golden. Para ajudar, né, o seu amigo, ele faz as ilustrações do livro. Então, a primeira publicação de Baltimore, que saiu em 2007, ela é um livro ilustrado de Baltimore, chamado Baltimore, The Steadfast Tin Soldier and the Vampire, que numa tradução livre seria a Baltimore, o soldadinho de chumbo e o vampiro. Esse livro já chegou a sair no Brasil. Ele veio em 2008, 2009 pela editora Amaryllis e eu acho que é relativamente fácil você achar esse livro aí pelos mercados paralelos. Pois bem, a série tem um relativo burburinho, passa-se um tempo e o Mike Mignola está meio que encerrando os filmes no cinema e está voltando com full power para os quadrinhos. Tendo isso em mente, eles vão falar assim, pô, vamos continuar essa parada, só que nos quadrinhos. Eles vão pegar e contar o resto das aventuras de Baltimore pelos comic books. E é esse o intuito do programa de hoje, porque eu li o livro,
Eu não gosto muito, mas eu li, né? Porque eu sou um cara que vai rascunhar tudo que o Mike Mignola faz. E o intuito desse programa daí é fazer essa comparação. O que tinha no livro, o que não tem nos comics e o que o comic book vai trazer, vai agregar a mais para as aventuras de Henry Baltimore. Pois bem, antes disso, né, a sinopse geral de Baltimore, né? Baltimore é um cara que vai pra guerra, na Primeira Guerra Mundial. Ele é supramente ferido, muito ferido mesmo. Todo seu batalhão morre. E ele, desmaiado, tem um vislumbre, acorda. E quando ele acorda, tem um enxame. E eu não tô usando essa palavra avulso, assim, né? É um enxame de morcegos gigantescos comendo os restos de seu batalhão, os restos das carcaças de seus amigos soldados. Nisso, num lampejo de meio que coragem e reflexo, ele acaba ferindo. Ele pega uma baioneta com uma lâmina e fere um dos morcegos gigantes que estava o comendo, por assim dizer, fere no olho. Nisso, esse morcego meio que começa a dar um grito, dá um berro gigante e voa para longe. Nisso, esse morcego era um vampiro, o Haigos, e esse cara, além de ter arrancado a perna de Henry Baltimore, vai lá e assassina toda a sua família, fazendo assim Henry Baltimore correr por toda a Europa e um pouco do leste europeu para se vingar deste vampiro e ter a sua vingança. Isso dá para resumir assim, o contexto geral dessa HQ e deste livro. Pois bem, acho que até o título, né, deste podcast será Os Navios da Praga, que é o primeiro álbum, por assim dizer, que é o primeiro TPB americano das histórias de comic books no Baltimore. E ele é um gibi que vai transicionar do livro para o gibi. Tanto que eu acho muito interessante que as mesmas histórias nunca são contadas duas vezes. Nesse gibi, o Baltimore ele já começa caçando todo mundo, ele tá numa cidade, uma bruxa salva ele, e por meio de flashbacks, ele reconta um pouco dessas origens, vai mostrar ele no campo de batalha, vai mostrar ele perdendo a perna, vai mostrar ele voltando para casa e tendo todo aquele fatídico dia onde ele perde a família inteira para o vampiro Haigos. Mas ao mesmo tempo, ele tá contando isso por uma bruxinha com vestidos que nem em 1 milhão de anos iam ficar do jeito que elas ficam nessa moça, né? Muito sensual, né? Digo, esse decote nunca existe no mundo real, mas enfim. E eles têm que enfrentar outros monstros enquanto estão juntos, né? Já para o livro, essas partes são contadas em detalhes. Tem uma parte simplesmente para a guerra, tem uma parte simplesmente para a recuperação do Baltimore. Tanto que aqui no gibi tem algumas coisas que são simplesmente mostradas e você passa batido. Por exemplo, a perna, né? O Henry Baltimore perde a perna e de repente ele está andando. E se você não presta atenção, você vai ver que é uma perna nova de madeira. Não fala como isso é possível e também passa batido. No livro já é um pouco mais explorado isso. Onde ele estava sendo recuperado era num campo cheio de folclore, cheio de mitos. O médico era muito supersticioso, etc, etc. Tanto que um dos primeiros desafios do Baltimore é realmente destruir um demônio, um urso demoníaco, assim que ele recupera essa perna de madeira. Nisso também vai ter a ligação com seus companheiros. Os companheiros de Baltimore só vão aparecer no final deste ônibus, né? Aqui publicado pela Mitos. Mas no livro eles já vão aparecendo um por um. Por exemplo, o médico que o curou. Depois o marinheiro que vai o levar de volta para casa. Aliás, essa amizade entre o marinheiro é tão legal. É tipo bros before hoes, né? Eles são muito ligados mesmo, como se fossem irmãos de guerra. Entre outras caçadas do sobrenatural que ocorrem no livro e não vão ocorrer neste gibi. Assim, eu já vou dar então um veredito que você não precisa ler o livro para entender o gibi, não precisa ler o livro para se inteirar um pouco mais do assunto. Ele vai ficar um pouco bem
na curiosidade de você ver esses momentos em que Harry Baltimore está se tornando de fato o caçador de vampiros. E eles nunca vão ser mostrados no gibi, porque esse é um acordo, né? Tá aqui até escrito aqui nos prefácios que eles combinaram que eles nunca iam contar as mesmas histórias que foram contadas um em outro, né? Eu não vou falar muito aqui, porque eu também vou falar isso depois, mas os últimos capítulos do livro batem muito com os últimos capítulos desse Omnibus Volume 1 da Mythos, tá? Então vocês veem que o livro do Baltimore, ele vai percorrer um pouco antes do Omnibus, vai percorrer um pouco ali nos primeiros capítulos do Omnibus, e depois ele só vai voltar a ter assim, um retcon nos últimos capítulos do Omnibus. Então, se você pegou essa edição da Mythos, tenha ciência, né, que 80% desse Omnibus é original de comic book. Se você quiser saber antes, daí você tem que ir pro livro mesmo, tá? Se você quiser saber um pouco do background também dos amigos do Baltimore que aparece no final, também vai ser no livro. Mas reintegro, não é necessário, é uma leitura super complementar e para mim o legal é o gibi. O legal é o comic book, tá? Talvez se fosse tentar defender um bocadinho só o livro, é essas primeiras partes onde a intenção, né, de Baltimore de ferir o morcego era de se proteger, mas isso desencadeia uma parada que só fica mais claro no final do ônibus, né? Aparentemente, os morcegos, eles não estavam a fim de bater em ninguém. Eles estavam num estado meio que catártico, onde eles eram meio que sonâmbulos, se alimentavam para viver e voltavam para casinha, né? Mas as ações de Baltimore meio que liberaram a fúria deles junto com uma praga sobre a Europa. Tanto que essa praga vai terminar a Primeira Guerra Mundial com todo mundo indo pra casa doente, né? Todo mundo fudido, né? Não tem vencedores e perdedores. E na cena, né, que o Argus é libertado, tem uma cena que no livro é assim tão misteriosa quanto é no gibi. Se você for ver, quando ele tá se alimentando ali do Baltimore, ele pega o cotoco o cotoco ali do Baltimore, né, da perna que acabou de ser mastigada, e ele sopra dentro dela, como se ele amaldiçoasse o Baltimore por dentro da ferida nova. No livro isso fica muito subjetivo, assim, mas fica muito mais claro que ali aconteceu um ritual satânico, por assim dizer, né? Que realmente ia mudar todo o paradigma da parada. Assim, é uma coisa que fica tudo escuro, os morcegos começam a gritar, sabe? Tem uma parada super creepy. Aqui, eu acho que nem dá pra ver muito direito, né? Que ele tá soprando uma parada demoníaca dentro do Baltimore. Mas fica contado de uma forma resumida no gibi, né? Pois bem, né, e eu vou terminar esse review de hoje simplesmente com o final, né, deste primeiro conto do Praga de Navios, né, que tinha até essa mulher super sensual com um decote que é impossível ficar parada ali, que ela tem uma aventura com o Baltimore e ela já vê que a parada ali é sinistra. Esse cara é tão amaldiçoado que onde ele vai aparecer zumbi, vai aparecer praga, vai aparecer vampiro, vai aparecer mergulhadores zumbis. Essa cena é muito boa, hein? Eles estão numa praia e aparecem mergulhadores com trajes meio que da tecnologia do Leonardo da Vinci, assim, que eles estão vindo e parecem robôs automatas de uma tecnologia perdida, e o Baltimore tem que lidar com eles todos sozinhos. Essa mulher fica tão horrorizada, ela fala, pô, eu vou voltar pra casa. Não vai dar não, não vai dar mesmo. E isso já meio que vai setar o tom, né, dessa aventura, dessa caçada de Baltimore, que ele é um cara tão amaldiçoado quanto os vampiros que ele persegue. Mas os desenrolares dessa aventura a gente fala numa próxima. Por enquanto a gente fica por aqui. Por favor, o que vocês estão achando? Vocês leram Baltimore? Se vocês não leram, espero que esse programa tenha sido sim um bom informativo. Então a gente se vê numa próxima, gente. Falou!